Olá professor, eu sou o Davi e hoje estou aqui para falar sobre o trabalho de História, Iluminismo e Revolução Francesa. O Iluminismo começou na Europa, na Inglaterra e na Holanda, mas se desenvolveu na França no final do século XVII e no início do século XVIII. O Iluminismo foi conhecido como o século das luzes, ilustração e filosofia, foi um movimento que defendia a razão e a ciência para explicar o mundo, defendendo os direitos dos seres humanos. Agora vamos falar do antigo regime, que não era aceito pelos pensadores do iluminismo, que eles criticavam o poder do rei e dos dogmas da igreja. Os pensadores iluministas defendiam a ciência, eles observavam o universo e fenômenos do mundo. Alguns dos pensadores iluministas eram Galileu Galilei, que estudou planetas e estrelas. Outro era o Francis Bacon, que defendeu o empirismo pela hipótese. Outro foi o Isaac Newton, que contribuiu para as criações das leis da física. Aí depois vem a Mary Wollstonecraft, que defendeu os direitos das mulheres. Houve um grupo de iluministas que criou a enciclopédia, que foi o objetivo da enciclopédia que o conhecimento chegasse para todos. Os iluministas se aproximavam da burguesia, que eram os comerciantes com dinheiro, mas só que sem poder político. Aí foi se formando uma nova visão do mundo. A nova visão do mundo defendida pelos iluministas e pela burguesia era que todas as áreas do conhecimento eram para todos. O filósofo francês Montesquieu, ele era crítico de absolutismo e da soberania da monarquia. Com abuso de poder, ele propôs 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. O filósofo Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro do contrato social que defendia o poder que tinha que vir do povo. Jean-Jacques Rousseau, ele também escreveu outro livro, o livro da educação, que defendia que educação não deveria ser ligada à Igreja Católica. Os despotistas eram reis e políticos que fizeram uma reforma no governo deles para atender os iluministas e a burguesia. O iluminista francês, Voltaire, ele criticava a religião e seus dogmas, dizendo que todo mundo deveria ser livre para acreditar no que quiser, para ter qualquer crença. E o iluminismo acabou trazendo várias consequências, que foi o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade e a Revolução Francesa, que é algo que a gente vai falar agora. A Revolução Francesa trouxe várias transformações para a vida humana, para a vida política, para a economia e para a cultura. No final do século XVIII, a França enfrentou a crise política e econômica, que era dividida em 3 estados. Você não pausou? O primeiro estado, que era o clero e igreja, e o segundo, que era a nobreza e rei, e o terceiro era o povo e a burguesia. Só que o segundo e o primeiro estado não dava dando importância para o terceiro, que era o povo e a burguesia. O antigo regime e a causa da educação da Igreja Católica eram sustentados pelos impostos que eram pagos pelo povo e pela burguesia. Só que eles pagavam muito, aí isso levou eles a se revoltar. E lembra que lá atrás eu falei que só davam importância para o primeiro e para o segundo estado? É porque foi criada a Assembleia e aí acabou dando início para a Revolução Francesa. E da Assembleia foi criada a Convenção Nacional e a nova divisão política, e que era formada pelos jacobinos, que eram os trabalhadores urbanos, girondinos, que eram da alta burguesia, e planície, que eram políticos sem definição. E a Revolução Francesa se estendeu por 10 anos, só que com algumas consequências. E uma dessas consequências foi o golpe de 18 de Brumário, que era liderado por Napoleão Bonaparte. E outras consequências foi o fim dos privilégios da monarquia, o fim do clero da igreja, aí houve uma separação de poderes. E uma das principais consequências eram a liberdade individual e a criação dos direitos dos homens e do cidadão. E houve a queda da Bastilha em 1789, que era uma prisão ou fortaleza, que era onde os inimigos do rei eram torturados. Então, professor, esse foi meu trabalho de história. Espero que você tenha gostado.
e até mais.